Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em 2 Reis, capítulos número 20, versículos número 1 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devocação sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio do intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Glória a Deus. E acrescentarei 15 anos da sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante essa palavra. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo número 20, vai se tratar sobre a doença de Ezequias. Em Isaías 38, também o próprio Isaías relata sobre isso. Só que escuta só isso aqui. Percebe que a Bíblia diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi até ele porque o Senhor mandou o profeta Isaías ir até Ezequias. Deus falou assim: Isaías, vai até Ezequias e diga assim para ele: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. Olha que interessante. Percebe que Deus falou assim: coloca a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Percebe que já estava decretado a morte de Ezequias. Percebe que para Ezequias já era o fim. Deus falou assim: coloca a casa em ordem, porque tu morrerá. Sabe o que eu acho interessante? Percebe que Deus falou assim: coloca a casa em ordem, porque tu morrerá e não escapará. Percebe que antes de a morte chegar, Deus está mandando ele colocar a casa em ordem. Olha que interessante, irmão. Antes de a morte chegar, Deus manda ele colocar a casa em ordem. Agora, por que Deus manda colocar a casa em ordem antes de a morte chegar? Sabe por quê? Olha o que está escrito em Ezequiel 33, no versículo número 11. Eu vou até abrir aqui para você não achar que eu estou falando. Ezequiel 33, 11. Diz assim, presta atenção: digo-lhe, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes tenho prazer que ele não se desvie. Olha que interessante. Deus fala assim: volte-se, filho de Israel, porque vocês deveriam de morrer. Olha que interessante. Percebe que Deus fala assim, Ezequiel 33, 11: eu não tenho prazer na morte de um ímpio. Percebe que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus quer que o ímpio se arrepende. Em 2 Pedro, capítulo número 2, se não me falha a memória, vai dizer assim que o Senhor, ele não demora na sua promessa, como alguns de nós julgamos, mas ele é paciente, e a fim de que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que Deus, irmão, dá oportunidade. Percebe? Deus está dando oportunidade para Ezequias antes de a morte chegar. Olha o que Deus falou: coloca a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Então percebe, antes de a morte chegar, Deus mandou ele colocar a casa em ordem, porque Deus dá a oportunidade de se arrepender. Eita, aleluia, Deus, eu vou falar, Jesus. Eita, Jeová, se morresse salvação, Deus não tem prazer, irmão. Não é eu que estou falando, está na Bíblia, rapaz. A Bíblia diz assim: precioso para Deus é a morte de seus santos. Quando morre o santo do Senhor, alguém que morre na santidade, na presença, morre o justo para Deus, a Bíblia diz que Deus considera isso como precioso. Por quê? Porque morreu um justo. Agora, se morreu um ímpio, Deus não tem prazer se não se arrepender. Por isso que Deus falou assim: Ezequias, coloque a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Irmão, Deus é tão misericordioso com a gente
Olha que interessante, antes do camarada morrer, Deus dá a oportunidade para colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem, filho, é consertar a vida. O que está bagunçado é tempo de consertar. É isso que Deus está dizendo. Quando Deus fala de colocar a casa em ordem, é aqui a casa, o templo, a gente é a casa. Paulo diz que a gente é o templo do Senhor. A casa é nós, se trata de nós. Deus falou, coloca a casa em ordem, porque tu morrerá e não escapará. Percebe que já não tinha jeito para Isaías. Só que a Bíblia diz quando Ezequias, percebe que não tinha jeito para Ezequias. Mas a Bíblia diz quando Isaías entregou o recado. Presta atenção, Isaías só chegou lá e falou assim, ó, Ezequias, o Senhor mandou te dizer, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não escapará. Percebe que Ezequias, ele está com uma doença. A Bíblia vai dizer que essa doença que ele está é uma úlcera. Porque se você tomar leitura, a Bíblia diz assim, ó, se você tomar leitura, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz assim que ele pegou uma úlcera. No versículo de número 7 diz assim, então Isaías lhe disse, preparem um enapraço de figos. E eles o fizeram, e aplicam na úlcera. Presta atenção, ele tinha uma úlcera. Agora eu não sei em que lugar que era, mas ele tinha uma úlcera. Aí percebe que Isaías falou assim, ó, o Senhor me trouxe aqui para te trazer um recado. Irmão, e é duro falar o que Deus manda, sabia? É duro falar o que Deus manda. Quando Deus manda falar essas mensagens, é dura. Percebe que Isaías mandou recados. Aí chegou lá e falou, ó, Ezequias, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te manda te dizer, tu morrerás e não escapará. Só que percebe que antes de a morte chegar, Deus mandou ele consertar a vida. Aí o interessante é que a Bíblia diz assim, quando Ezequias ouve essa mensagem, olha o que Ezequias vai fazer. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devocação sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Olha que interessante. Percebe que quando Ezequias ouve que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele vira para a parede. E ele começa a falar, ó Senhor, lembra, Senhor, de quando eu fiz o que era certo aos teus olhos, de quando fiz o que tu aprova. Irmão, o que Ezequias fez que Deus aprovou? Percebe que ele está orando assim, presta atenção na oração dele. Olha o que ele disse, ó Senhor, tenho te servido com fidelidade, e tenho sido sincero diante de ti, e tenho feito o que tu aprovas. O que ele fez que Deus aprovou? Quando você lê o capítulo de número 18, lá em 2 Reis 18, está escrito assim. Presta atenção. Olha que interessante. Percebe que aqui vai falar do reinado de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias começa a reinar lá atrás, presta atenção, no capítulo anterior. Aí diz assim, no 3º ano do reinado de Josias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Olha o que ele fez. Por isso que quando ele orou, e ele falou assim, ó Senhor, tenho feito o que tu aprova. Percebe, ele está dizendo, Senhor, eu estou enfermo, mas lembra o que eu fiz pelo Senhor lá atrás? Lembra, Senhor, de quando tirei o poste da deusa Acera? Lembra, Senhor, quando tirei os ídolos? Eu fiz o que tu aprova. Então percebe, ele estava enfermo, mas ele estava trazendo à memória aquilo que ele fez para Deus lá atrás. E ele começou a chorar. Ele falou, Senhor, eu estou enfermo, mas o que eu já fiz pelo Senhor lá atrás? Lembra? Quando eu tirei o poste da deusa Acera? Lembra, Senhor, de como eu era contigo lá atrás? Lembra, Senhor, a Bíblia diz, traga à memória aquilo que me dá esperança. Ezequias está trazendo à memória aquilo que ainda dá esperança para ele. Ele está falando, Senhor, eu estou enfermo, mas tu lembra o que eu fiz para ti lá atrás, Senhor? Quando eu derrubei o poste da deusa Acera, hoje eu não estou da mesma maneira, Senhor, mas tu lembra o que eu fiz para ti lá atrás? Quando eu fiz o que tu aprova? Eita glória! Aí a Bíblia diz que ele começa a chorar, irmão. Ele começa a chorar amargamente. Aí Isaías estava saindo do pátio. Deus falou assim, Isaías, volta lá. Diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos da vida dele. Olha que interessante.
Só porque ele chorou e orou. Quando ele chora e ele ora, Deus ouviu. Deus falou assim: Isaías, volta lá. O mesmo que deu a sentença de morte é o mesmo que teve que voltar e falar assim: ó, o Senhor me trouxe aqui de novo, porque Ele te ouviu e Ele mandou te dizer que vai acrescentar 15 anos na sua vida. O camarada ia morrer, mas quando ele orou, a oração faz Deus mudar decreto. Quando ele ora, irmão, quando ele ora, ele começa a chorar. Deus falou: Isaías, volta lá nele. Diga pra ele que eu vou acrescentar 15 anos da vida dele. Olha que interessante. Ele ia morrer. Estava decretado que ele ia morrer. Só que a oração e o choro fez Deus voltar atrás, fez Deus mudar aquilo ali. Percebe que a oração fez Deus reverter. Você lembra de uma coisa? Olha que interessante. Olha o poder que tem a oração e a humilhação. Você lembra o que Deus falou para Jonas? Jonas, se levanta e vai pregar para Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade, porque a sua maldade tem subido às minhas narinas. Percebe que Deus falou assim: o pecado de Nínive subiu até minha presença. Aí escuta só, Deus falou assim: ó, vai lá, Jonas, fala para eles se arrependerem, porque daqui a 40 dias eu vou destruir a cidade toda. A Bíblia diz que Jonas chegou lá e Jonas começou a falar: ó, daqui a 40 dias o Senhor vai destruir tudo se vocês não se arrependerem. Quando Jonas começou a falar de arrependimento, a Bíblia diz que o rei ouviu a mensagem. Quando eles ouviram a palavra de Jonas, que Jonas tinha pregado, a Bíblia diz que todos eles se arrependeram. Todos se vestiram de pano de saco. Todos começaram a se humilhar. Aí Deus falou assim: eu não vou mais destruir. Aí o interessante, se você pegar para ler, você vai ver que Jonas ficou esperando Deus destruir a cidade. E Deus não destruiu. Por quê? Porque eles se arrependeram, percebe? Deus falou que ia destruir a cidade, estava decretado, mas eles se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e todos eles foram salvos, porque se arrependeram. A mesma coisa foi Ezequias. Ezequias, quando ficou sabendo que ia morrer, ele começou a orar, começou a se humilhar, e a Bíblia diz que Deus falou: Isaías, volta lá, eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. A oração fez Deus mudar de ideia. Eita glória! Irmão, só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia. Só tem um jeito. É você se humilhar diante dele. É você orar. É você ser sincero diante dele. Só tem um jeito, filho. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias capítulo número 18. Presta atenção. Eu vou até abrir aqui para você. Olha que interessante. Olha o que Deus falou para ele. Deus falou assim. Presta atenção. Jeremias 18, versículo número 7. Isso aqui é Deus falando com o profeta. Olha o que Deus falou. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino será arrancado, despedaçado, arruinado, se essa nação se converter da sua maldade, então me arrependerei. Então também vou me arrepender e não trarei desgraça sobre o que eu tinha planejado. Olha o que Deus falou, irmão, presta atenção, olha o que Deus falou, está na Bíblia, não é o que eu estou falando, está na palavra, escuta só. Deus falou assim: se eu disser para uma nação que vou arrancar, destruir, derrubar, percebe? Deus falou: se eu disser que eu vou arrancar, destruir, derrubar, isso aqui, filho, é tudo desgraça. Deus falou assim: ó, está decretado que eu vou destruir, mas se em algum momento eles se arrependerem e se converterem, então eu também mudarei de ideia do mal que tenho planejado. Quem está planejando mal? Era Deus que estava planejando mal. Só que Deus falou assim: se ele se arrepender, eu também mudarei de ideia quanto ao mal que iria trazer. Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia. É você se arrepender. Já parou para pensar que tem coisas que era para vir sobre você, mas só porque você orou e se humilhou, Deus reverteu? A oração faz Deus mudar decreto, irmão. Olha que tremendo isso aqui. Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia: a oração e a súplica. Irmão, a oração é uma arma poderosa. A Bíblia diz em Tiago: humilhe-se diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele exalte no tempo oportuno. Ezequias se humilhou diante da mão do Senhor. Aí Deus falou assim: Isaías, volta lá,
Fala para ele que eu vou dar 15 anos de sua vida, eu vou acrescentar. Olha que interessante. No lugar onde ia ter morte, teve vida. Não vou repetir isso aqui. Não, irmão, olha que interessante isso aqui. Presta atenção, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a doença de Ezequias era mortal. Isaías 38 vai dizer que era mortal. Não tinha cura a doença dele. Já estava decretada como morte. Só que quando ele orou, Deus falou assim, ó, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos e eu vou curar ele dessa doença. Irmão, olha o poder que tem a oração. A doença que era mortal foi embora e Deus acrescentou vida. Filho, para Deus nada é impossível. A Bíblia diz: tudo que vocês pedirem em oração e crê, já receberão. Ezequias orou e creu, e Deus curou ele, e Deus acrescentou vida, Deus deu chance para ele. Olha que interessante. O Senhor é um Deus de oportunidade, irmão. Sabe o que eu entendo lendo essa palavra? Eu entendo que Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Percebe? Estava decretado que ele ia morrer, mas quando Ezequias orou, Deus falou que eu vou acrescentar mais 15 anos. Irmão, o camarada que estava à beira da morte, quase morrendo, quando ele orou, Deus falou que vai dar 15 anos de vida. 15 anos foi acrescentado. Deus está dando oportunidade para ele. Deus está dando oportunidade para ele recomeçar. Deus é um Deus de oportunidade. Você lembra na parábola que Jesus contou? Que um homem plantou uma vinha na sua figueira? A Bíblia diz que ele foi procurar fruto na vinha. Ele foi procurar fruto na figueira e ele não encontrava. Lembra disso aí? 3 anos procurando fruto nela. Aí ele falou assim: 3 anos que eu vim procurar fruto nessa figueira e não encontro, porque ela está ocupando inutilmente a terra. É melhor cortar. Aí quando ele ia cortar, alguém falou assim: não, Senhor, dá mais uma chance. Se der fruto, muito bem. Se não der, pode cortá-lo. Olha Deus dando oportunidade para a figueira produzir fruto. A figueira é você, a figueira sou eu. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de princípio. É um Deus de recomeço. Oh, glória! A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Por isso não fomos consumidos, irmão. Eita glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Se não fosse a misericórdia de Deus, irmão. Oh, glória! Olha que interessante. Olha que tremendo, irmão. Um camarada que ia morrer virou para a parede e começou a orar. E Deus teve compaixão dele. Deus teve compaixão e acrescentou 15 anos da sua vida. Olha que tremendo, irmão. Eu acho tremendo que quando Ezequias ele começa a orar, ele vai se lembrar o que ele era com Deus. Percebe a oração dele? Ele falou: Senhor, tu lembra, Senhor, o que eu fiz para ti lá atrás? Eu derrubei o poste da deusa Sera. Senhor, hoje eu estou enfermo, Deus, estou enfermo, Senhor. Ele dizendo para Deus: mas o que eu fiz para Deus lá atrás? O que eu fiz para o Senhor lá atrás? Eu fiz coisas que o Senhor aprova. Lembra, Senhor? Olha a oração dele. Ele está trazendo à memória o que ele era lá atrás, mas ele estava enfermo. Antes de você olhar para a situação que você se encontra hoje, olha para aquilo que tu foi no passado. Se você para para pensar em tanta coisa que você já fez para Deus, irmão. Talvez hoje você não está como você queria estar, mas seja como Ezequias, traga à memória aquilo que te dá esperança. Como diz a palavra do Senhor, está trazendo à memória aquilo que ainda dava esperança para ele. Aí uma coisa que eu achei interessante, percebe que quando ele ora, o mesmo profeta que deu a sentença foi o mesmo profeta que teve que voltar. Aí Deus falou: Isaías, volta lá, Isaías. Antes de você sair do pátio, volta. Sabe o que eu achei interessante, irmão? Olha que negócio tremendo. A oração de Ezequias não foi uma oração longa. Não foi uma oração de 1 hora, não. Ele usou poucas palavras. Olha a oração dele. Lembra, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Só falou isso. Jesus disse: não é por muito falar que serão ouvidos. Eita, porque o Pai de vocês sabe do que vocês necessitam antes mesmo de pedir. Olha a oração de Ezequias. Falou pouca coisa. Olha a oração dele, irmão.
Ele usou poucas palavras. Jesus disse, não é por muito falar que serão ouvidos. Não adianta pedir. Olha o que Jesus fala. Eu vou até abrir em Mateus 6. Jesus vai falar acerca da oração. E Jesus fala assim, escuta só isso aqui. Tem gente que faz oração de 1 hora, 2 horas, nada contra. Mas olha o que Jesus fala sobre isso aí. Olha o que Jesus fala, presta atenção. Mas quando você... Mateus 6,6 diz assim. Mateus 6,5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Irmão, Ezequias não falou muito, mas foi ouvido. Não precisa falar muito com o pai. O pai sabe do que você necessita, antes mesmo de você pedir. Antes de Ezequias pedir, orar para Deus, Deus já sabia que ele necessitava de uma cura. Eita glória! Deus é onisciente. A Bíblia vai dizer, antes de a palavra me chegar à boca, o Senhor já conhece toda. Aleluia a Deus! Eita Jeová! Oh glória! Olha que tremendo! Ezequias orou em poucas palavras e Deus respondeu. Só falou, Senhor, lembra de quando eu tenho feito que tu aprova? Lembra, Senhor. E começou a chorar. Quando ele começou a orar e chorar, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. O choro dele foi um choro de alma. Ele chorou da alma, irmão, foi amargo. E Deus não suporta ver. Você quer ver uma coisa? Olha o que o salmista disse. O Senhor não rejeita o coração quebrantado. Coração contrito, não desprezará, ó Deus. Ezequias estava se quebrantando diante de Deus, Deus não despreza. Deus não despreza o coração quebrantado, o espírito contrito. Davi disse isso para Deus. Em Salmo 51, Ezequias estava se quebrantando diante do Senhor. Olha que interessante. Percebe que ele deixou para se quebrantar no momento que estava decretado que ele ia morrer. Irmão, muitas pessoas, infelizmente, só buscam a Deus nessa situação. Quando está enfermo, quando tem uma notícia ruim. Percebe? Ele estava enfermo, mas ele só começou a orar quando o profeta chegou lá e falou assim, ó, você vai morrer e não vai escapar, coloca a casa em ordem, porque tu morrerá e não escapará. Percebe? Ele só começou a orar quando Deus falou que ele ia morrer. As pessoas só buscam a Deus assim, irmão. Quando é uma enfermidade que chega, quando é uma notícia ruim, aí quer saber de orar. Quando está tudo bem, não quer saber de buscar Deus, não quer saber de orar, não quer saber de eita, não quer saber de ler Bíblia. Aí não quer saber. Aí quando pega uma enfermidade, quando uma porta se fecha, quando acontece alguma coisa, aí vai falar, ó Senhor, lembra Senhor. Eita, a Bíblia diz para você se lembrar do Senhor na juventude. Eita Jeová. Eita Jesus. Olha que interessante. Aí quando ele começa a orar e começa a chorar, foi acrescentado 15 anos à vida dele. Deus deu oportunidade para ele. Sempre lembre, irmão, o Senhor é um Deus de oportunidade. Mas uma hora a oportunidade acaba também. A Bíblia diz que o Senhor, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que Deus dá oportunidade. Por isso que Pedro escreveu em sua carta. Ele escreveu, Senhor, não demora na sua promessa, como algum de vocês julgam, pois Ele é paciente, a fim de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e se arrependam. Por isso que Deus dá oportunidade, por isso que Deus mostra que Ele é um Deus de princípio. A oportunidade está sendo dada. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.